Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Uma satisfação imensa estar novamente com vocês, podermos juntos estudar um pouquinho mais, aclarar a nossa mente um pouquinho mais sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos ver dentro do programa do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita elaborado pela FEB, nós vamos ver este roteiro aqui, a parábola O Semeador. Vamos entender de fato porque, o que é que Jesus quis dizer em lançar as sementes caindo em diversos tipos de terreno, a planta nasceu, quanto produziu, e o que isso tem a ver conosco diretamente. Tá bom? Por favor, dúvidas na hora, podem questionar. Então o objetivo, como eu disse, é interpretar a parábola do semeador, conhecida como a parábola da semente. Mas vamos ver na ótica espírita. Então o texto é esse, o texto evangélico. Vamos ver o texto inteiro, pois vamos pegando expressões por expressões. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, ou de casa, estava assentado junto ao mar, é o mar de Galileia, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, ao pé, quer dizer, em torno dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou no barco, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, ou seja, no caminho, ao lado do caminho, no acostamento, como se diz hoje. E vieram as aves e comeram as sementes. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra suficiente. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. A outra caiu, mas, vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz, estava em cima das pedras. Aquelas frestas que tem na pedra, tem um pouco de terra, cai ali, raiz não profunda, ela morre rapidamente. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a planta. A outra caiu em boa terra e deu bom fruto. Uma semente deu frutos 100 vezes a semente semeada, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Então agora vamos entender isso. Só para relembrar, Cristo falava por parábolas. O que são parábolas? Ensinamentos do dia a dia, referindo-se às coisas do mundo espiritual. Na realidade, a semente, o que é que representa a semente citada no texto evangélico? O que é a semente? Vamos lá? Os ensinamentos de Jesus contidos no seu evangelho. Essas são as sementes referidas no texto evangélico. O que simboliza esses diferentes locais onde a semente foi semeada? Isso aí, ó. A diversidade evolutiva dos seres humanos. Agora vamos entender onde é que nós nos encaixamos. Somos terrenos férteis, terrenos espinhosos, terrenos em pedregulho ou terreno à beira do caminho. Que terreno somos nós? Como é que estamos nos comportando? Como é que nós apreciamos esse esforço fenomenal do Cristo de sair da mais alta hierarquia e espiritualidade evolutiva dele, se dignar um dia de vir aqui, reencarnar, usar um corpo denso, grosseiro e vir nos ensinar e exemplificar? Como é que nós estamos? Vamos ver isso? Então vamos lá. Então quem é o semeador? Obviamente, Jesus, nosso orientador maior, modelo e guia da humanidade terrestre.
Allan Kardec, no Evangelho, no capítulo 6, no capítulo 17, item 6, ele complementa esse ensinamento. Quantas pessoas existem, com efeito, para as quais os ensinamentos dos Evangelhos de Jesus não passam de letra morta? E eu com Jesus? Ontem, ouvimos aqui de um Espírito dizendo: está muito fácil, estamos usando a conexão. Aí o doutrinador, o orientador perguntou: mas que conexão? Estamos deixando, simplesmente deixando as pessoas, alimentando as pessoas naquilo que elas querem, em prazeres da matéria. Está muito fácil, não temos trabalho, está todo mundo envolvido com a matéria, então nós estamos usando as conexões. Está fácil demais. Pergunte, disse o Espírito, a alguém que está usufruindo os prazeres da matéria. Fale em Jesus para ele. Aí, olha, continua. Isso ouvimos ontem, no nosso trabalho aqui. Continua Kardec. Tal qual como a semente caída sobre os pedregulhos, estas pessoas, não dá fruto nenhum, zero, fruto nenhum. Continuando. Como sempre, Emmanuel, no livro Pão Nosso, vem ao nosso auxílio e esclarece. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Aí, paz, amor, harmonia, equilíbrio. Ele, o governador deste planeta, vê esta maravilha que nós estamos usufruindo, que está hoje, nesse momento, uma beleza. Olha que tranquilidade. Já disse e vou repetir. Aqui quilometragem horária, nós estamos, neste momento, singrando o espaço. Só 1.500.000 km por hora. Está tudo equilibradinho. Olha que beleza, que bonito. Imagine uma chacoalhadinha da Terra. Viramos pó. Não tenha dúvida. Então Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Veio, ensinou, exemplificou, mostrou, 2014 anos depois. O que fizemos com esse ensinamento? Como disseram os Espíritos, abrimos as conexões para os prazeres da matéria. Todos transitórios, não vamos levar nenhum. Continua então Emmanuel. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, que aderiram sinceramente ao roteiro santificador. Veja, olha os ensinamentos, continua ele. De Jesus procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns, para toda a humanidade. É imprescindível muita observação por parte das criaturas para que o tesouro não lhes passe desapercebido. Mas está passando. Tanto que o Espírito, vocês vão hoje cansar de me ver repetir isso. Palavras gargalhadas. Está muito fácil. Manipular você está muito fácil. Conexão está uma maravilha. Está muito fácil. Está aí, ó. Para que o tesouro não lhes passe despercebido. Está passando, está passando. A semente santificante, continua Emmanuel, virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Então vejam, essas circunstâncias que ocorrem no nosso dia a dia, como é que nós estamos observando? Como é que nós estamos assimilando? Como é que nós estamos pondo em prática no dia a dia tudo isso? Estamos? Está difícil. Pois não entendemos por que as dificuldades que estamos todos passando. Então vamos fazer uma análise agora mais profunda da parábola do semeador. Interpretação do texto, vamos por pedaços. Tendo Jesus saído da casa naquele dia,
estava assentado junto ao mar. Então vamos lá. O que revela a expressão tendo Jesus saído de casa? Foi dar um rolezinho? Foi dar um passeio? Será que é isso? Não, com certeza não. Revela a incansável dinâmica da forma dele agir. Levantar-se, sair, entrar, chegar, tinha uma dinâmica contínua e constante. E revela mais, uma lição que nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Ninguém veio passar férias na terra. Trabalho, trabalho e trabalho. E mais, perseverar no trabalho, trabalho e trabalho. Isso não tem como fugir. Ninguém é terráqueo, nós sabemos disso. Estamos momentaneamente vestindo uma roupa composta por átomos deste planeta. Já temos que ir embora. A roupa se decompõe e vamos para onde? Para o céu, para o inferno. Para onde nós construímos a nossa volta. Estamos construindo uma volta adequada? Deixando a conexão constante dos espíritos que gostam de ver o circo pegar fogo atuar em cima de nós? Ou estamos observando esses ensinamentos do Mestre e tentando construir uma morada digna quando voltarmos? O que é que estamos fazendo? Refletindo um pouco mais, vamos ver que o ato de sair de casa não é uma mera rotina externa. Simboliza também a saída do nosso casulo mental, onde costumamos permanecer recolhidos, às vezes, por séculos, quando não por milênios, no culto do egocentrismo, e do qual nós temos que nos afastar. Senão nós não nos afastarmos sob novos fundamentos, sob novos conhecimentos, sob novas verdades, nós não vamos cultuar os valores legítimos da vida. O dia que eu ficar rico, eu vou fazer a caridade. Coitado deste, pobre deste ou desta. Não tem o dia que ficar rico. O dia é hoje. Amanhã estaremos aqui? Quem garante? Nenhum de nós amanhã pode ser que estejamos aqui. Então, devemos cultivar, ou melhor, cultuar os legítimos valores da vida hoje, o presente. Como o próprio nome diz, presente. É um presente que o Pai nos dá. Vamos a outra informação. Estava sentado junto ao mar. O que é que quis dizer realmente isto? O que é que quer dizer essa expressão? Revela o local onde Jesus se posicionou para atender a multidão necessitada, junto ao mar. Na vida real, como devemos entender este local? Junto ao mar. Como sendo o mar das experiências humanas. Lembremos que este mar das experiências humanas é o único propício ao nosso crescimento espiritual. Esse mar das experiências humanas que convivemos hoje aqui, estamos trocando ideia. Começa em casa, no dia a dia em casa, na rua, no trabalho, na volta para casa, dormir, vir para casa de caridade, enfim, o que fizermos é esse mar de experiências humanas. A saída de Jesus se deu, não Deus, naquele dia. O que isto pode indicar? A saída de Jesus se deu naquele dia. Naquele dia. O que é que pode indicar? Que surge um momento ou circunstância, está aí, olha, favorável à renovação espiritual. Em que momento, cada um de nós aqui presentes, sentimos a necessidade de vir à casa espírita, de buscar algo maior, porque aquilo que tínhamos de conhecimento
não nos satisfazia. Está aí, olha. Aquele lugar, aquele momento. Sempre cada um de nós tem. Tais oportunidades surgem ou se manifestam quando, onde? Um dia em que apareceu um espírito dentro da minha casa e falou: Maida, vai lá, você tem que trabalhar agora. Não, está aqui, ó, os acontecimentos corriqueiros, no dia a dia da existência. Então, neste caso, o que representam? Representam bênçãos oferecidas pela bondade superior. Ninguém está abandonado. Todos nós podemos fazer as nossas mudanças. Que mudança? Matar o homem velho e fazer nascer o homem novo. Como? Abrir espaços mentais. Não, eu estou acostumado, a chave lá em casa tem que ficar pendurada aqui. Se puser aqui eu brigo. Senão eu não sei que está aqui. Isso não existe. Cada dia é um novo dia. Nós temos que buscar a renovação. Não é porque eu sempre fiz assim, tem que ser assim. Não. De preferência que seja cada dia diferente. Para que estejamos prontos a essas aberturas que as bondades são oferecidas pelo Pai, a gente possa percebê-las. Comentários, perguntas, fique à vontade. Só levantar a mão e falar: eu quero falar, tá bom? Mas, Pois não. só uma lembrança, a Irmãs de Fogo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, o nome já até ajuda. Ótimo, ótimo livro. Ela diz que nós devemos educar o homem velho, né? Porque nós somos ele. Então nós educamos o homem velho para que nos adaptemos à nova realidade que é o Evangelho. E esse caso aí do sair, de Jesus saiu, né, naquele dia, para nós tem que funcionar ao contrário. Nós saímos de casa para receber a instrução e depois colocá-la em prática. Porque eu já falei algumas vezes, os estudiosos de Jesus, eles diziam que ele aproveitava as festas, umas reuniões dessa monta, falava e ia embora, deixava o pessoal pensando no que ele Deixava de cabeça aqui. E é uma didática. É verdade. Então essas bênçãos que vêm do mundo espiritual, que vêm de Jesus, dos nossos benfeitores, que vêm de Deus, são recebidas por todos? Sim ou não? Não. Acabamos de falar, estou conectado na matéria. Olha, como é que eu vou fazer passar aqui a minha mão por esse concreto? Só se eu abrir o buraco. Aí enfia a mão. Assim é a nossa mente. Eu estou ligado 100% na matéria. Como é que eu vou perceber as coisas do mundo espiritual? Eu não estou abandonado. Os nossos espíritos guardiães estão do nosso lado. Mas eu não consigo captar. Não abro espaço. Não abro forma de perceber isso. Só se eles se materializarem e dar uma pancada na nossa cabeça. Mas isso eles não vão fazer, obviamente. Depende do que para serem assimilados. Está aqui, ó, a capacidade da pessoa ver, ouvir, para saber aproveitá-las com êxito. Não devemos dar pérolas aos porcos. Coitados dos porcos, como animais. Qual a diferença para eles de pérolas e alimento? Eles vão no alimento, a pérola para eles vão pisar em cima, mas tem um valor excepcional. Então qual a diferença? Por isso o Cristo mesmo, em um dos seus ensinamentos, disse: não dai pérolas aos porcos. Para que nós vamos jogar todas essas bênçãos para quem não quer receber, não tem interesse, está 100% focado na matéria? O que é que aconteceu com o André Luiz quando ele chegou no mundo espiritual? Ele já foi recebido com tapete vermelho, banda de música, não foi? Não, não foi. Ele ficou perdido no meio dos seus pensamentos, nas coisas que ele estava envolvido. Em que momento Clarencio apareceu para ele? Em que momento? Ele abriu o coração. Quando ele abriu o coração e se arrependeu, pediu perdão a Deus. Só aí as coisas aconteceram.
Assim será conosco, meus amigos e amigas. Não tem outra alternativa, não tem jeitinho, não tem atalho, não tem... Bom, para por aqui, tá? Não tem como comprar nada disso, tá? É mérito, você tem que fazer por mérito. Então este fato de Jesus ter saído e assentado junto ao mar, nos revela um episódio perfeitamente natural da vida de um habitante lá junto ao mar de Tiberíades. Porém nos revela mais ensinamento. Vamos ver. O local junto ao mar indica para aqueles que ouvem o chamamento ao trabalho de realização espiritual o ponto adequado para se viverem novas experiências. Aí, ó. Abrir o coração. Opa, tem mais coisas do que simplesmente ir para o trabalho, voltar, ganhar um salário, pagar, ir para o trabalho, voltar, ganhar um salário. Não, tem mais coisas. Aí, novas experiências. Jesus ali, tranquilo, aguardava o instante de atender os necessitados, para encaminhá-los aonde? Aos ajustes necessários, porque ele era bonzinho e queria? Não. Em consonância com a lei de causa e efeito. Todos estão sujeitos a esta lei. Ninguém se exime dela. Não tem alternativa, meus amigos. Alguma pergunta aqui? Até aqui? Então vamos a mais um fragmento. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Ali está um rio, um barco, ele sentado lá, e toda a multidão aqui, à beira do rio, à beira do mar de Tiberíades, olhando para Jesus. Então é um atestado fiel das ações de quem possui autoridade moral. Ali, todos estavam esperando, olhando Jesus. Quer dizer, para isso, ele tinha uma autoridade, e tinha mesmo. Nós sabemos pelos relatos que ele tinha um magnetismo que influenciava a uma distância impressionante. Percebemos que todo coração que se lança ao esforço de renovação e trabalho efetivo no bem, o que é que acontece? Ajunta outros corações em torno de si. E não há restrições de quaisquer natureza. Por que que nós estamos aqui juntos? Porque nós estamos com vontade de trabalhar no bem. Tem restrição? Não. Se tiver, automaticamente seremos eliminados. Não é assim que ocorre? Quando nós começarmos a trabalhar juntos, não gosto do Agostinho, não gosto desse, não gosto... Ih, o jeito de... Vou embora. Vou embora, cada um vai embora. É assim que funciona. Nós temos que estar exatamente com as mesmas vontades, com os mesmos objetivos. Isso é o que acontece. Com esse foco, o que aconteceu então quando Jesus se aproximou? A multidão carente de segurança, amparo, veio para junto dele. Por quê? Atraídos pela sua poderosa vibração. Levando em conta os ensinamentos espíritas, o que é que nós vamos observar? Observar isso. Os princípios da caridade indicam-nos que os laços de simpatia são importantes nas atividades de auxílio e cooperação com o Cristo. Os afins se atraem. Não tem saída. Tinha algum romano lá junto do Cristo, naquele momento, no mar de Tiberíades? Tinha alguém que realmente não se ligava àquilo que o Cristo ia ensinar? Não. Não. Que semente eram essas que estavam lá? Aquelas que foram jogadas em que lugar? À beira do caminho, no pedregulho, nos espinhos ou na terra fértil? Dentro dessa linha, então, é normal que sejamos solicitados.
buscados. Os afins se atraem. Isto é lei do universo. Como a caridade extrapola qualquer horário para ser exercida, é imperioso manter o espírito pulsando no ritmo da doação. O amor, porque o amor, que é o sustentáculo do universo, ele não tem horário. Ele pulsa como? No ritmo da eternidade, onde quer que se manifeste. Parou. Deus, nesse momento, vai parar de enviar amor para nós. É possível um negócio desse? Não. Deus nos ama ilimitadamente. Por isso eu sempre faço referência. Paz, amor, harmonia, equilíbrio que existe no universo. Não para, é incessante. Emmanuel Roteiro, capítulo 32, esclarece. A vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os planos. Nós vivemos sozinhos? Nós saímos de casa, vamos, tudo realizamos sozinhos? Não, impossível. Tudo depende de cooperação. Dependemos um do outro. Imaginemos, acabou os garis, ninguém vai recolher mais lixo. Precisa dizer alguma coisa? Continua, irmão. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos nós temos uma participação dentro do progresso. E concluir, mano, todos possuímos, além de ter um ponto dentro do progresso, possuímos ainda destacadas obrigações. Aqui o bicho pega. Temos obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Ninguém veio passar férias, como eu disse já agora há pouco. Ninguém veio aqui para, vamos lá, passou e voltou. Não. Nós viemos para aprender a melhorar o nosso espírito. Alma sem trabalho digno, Emmanuel concluindo, é sombra da inércia no concerto da harmonia geral do universo. Não existe nada sem trabalho. Não existe conquista sem trabalho. Perguntas, comentários? Vamos em frente. Lembremos que o magnetismo de Jesus tinha uma afeição não só terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento de muitos corações sofredores. O simples fato de estar próximo de Jesus, havia uma ligação instantânea com o mundo espiritual. Aquele que ali estivesse, automaticamente já procurava um redirecionamento na sua existência. Opa, não é só matéria, tem mais coisas depois. Já buscava uma nova vida. Porque Jesus facilmente conseguiu tantos prosélitos, tanta gente o acompanhando? Por causa disso. Era um magnetismo muito intenso. Provocava instantaneamente uma modificação em cada um daqueles que perto dele se aproximassem. Então ele oferecia a essas pessoas diretrizes mais felizes e mais gratificantes, para que pudessem cada um conduzir a sua própria existência. E o final da frase, e toda a multidão estava em pé na praia, define que estavam então ali para quê? Dispostos a aprender. Nós viemos aqui para quê? Aprender algo que nós acreditamos que é verdadeiro, que nos dê segurança. Buscar essas orientações que o Mestre nos deixou, e que também a espiritualidade continua a nos brindar com essas colocações, com esses ensinos, com essas instruções. Antes de continuarmos, comentários, perguntas?
você falou que os opostos se... Os afins. Os afins se atraem, né? Isso. Tá ligado? Acima. Acho que não está funcionando. Tá? Então, você falou que os opostos se... Os afins se Os atraem. afins se atraem e os opostos se distanciam. Só que no ambiente de trabalho, a gente não escolhe com quem a gente trabalha, né? E aí a gente trabalha com pessoas que são afins, mas a gente também tem pessoas que nos cutucam, que nos dão, assim, o trabalho é uma oportunidade também, na medida que a gente tem pessoas que são muito diferentes da gente para a evolução, porque a gente também pode optar por a maneira como a gente escolhe tratar essas pessoas, né? Eu posso criar atritos o tempo todo, eu posso escolher, aceitar, acolher e conduzir o trabalho de uma forma mais harmoniosa ou menos atritosa, né? Com certeza. Bom, veja, por que nós trabalhamos? Puxa, mas todo dia repete a mesma coisa, toca o relógio, levanto, lavo o rosto, tal, troco de roupa, tomo um café, pego o carro, vou lá e brigo com o meu chefe, brigo com meus amigos, e volto para casa. 30 anos, 40 anos, para que isso? Primeiro, para criarmos disciplina, porque nós, do estágio que estamos, somos altamente indisciplinados. Nós queremos sapato largo, chinelão no pé, não queremos preocupação. Criar disciplina. Segundo, para nos entendermos, acertar, ajustar diferenças. Outra coisa, aprendermos a ter paciência. Ou vocês acham que é só apertar o botãozinho ali? Bom, a partir de agora eu sou uma pessoa 100% pacienciosa. Você quer aprender a ter paciência? Viva a situação para você mostrar que você está apto a começar a ter paciência. Não só paciência, matar o orgulho, matar o egoísmo, a vaidade e por aí afora. Então, esse atrito diário é importantíssimo. Ali é que nós vamos aprender a amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. É isso que nós temos que fazer. Por que isso? Porque o nível evolutivo que nós estamos é esse. Ninguém passou desse nível ainda. Então temos que fazer. Como o Flávio falou, eu vou repetir, ele falou antes no encontro anterior, nós estamos muito próximos do ponto de partida e muito longe do ponto de chegada. Então vamos trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas, o interessante é que se nós formos observar no Evangelho, os doutores da lei, que conheciam mais profundamente as Escrituras, principalmente as de Isaías, eles entenderam mais rapidamente quem era Jesus. E aí, o que acontece? É o intelecto que procurou, mas a fé deles é quem encontrou. É verdade, foi isso mesmo. Então vamos a mais um pedaço. E falou-lhe, mais um pedaço da parábola. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O fato de Jesus utilizar parábolas indica que ele se encontrava perante uma multidão heterogênea, diferente. E essa multidão tinha o desejo de crescer, mas ainda estava despreparada para absorver verdades espirituais em toda a sua plenitude. Imagine Jesus falando naquela época disto que nós hoje temos condição de falar. Entenderiam o quê? Absolutamente nada. Por isso, ele falava por parábola, disse que voltaria ao Pai e mandaria o Consolador, como mandou o Espiritismo. O ensino por parábolas atendia então às necessidades imediatas da multidão, mas preservava, porém, os ensinamentos espirituais superiores que não foram ocultados. Estavam lá ditos, mas poderiam ser utilizados no futuro, quando cada um de nós estivéssemos numa posição evolutiva melhor.
hoje, 2014 anos depois, vejam a dificuldade que cada um de nós tem para entender uma palavra. Precisamos de ajuda. Sem ajuda nós patinamos, ou tendemos a aceitar e entender aquela palavra dita lá 2014 anos no nível de hoje. Só dá confusão. Continuando. No momento, eles lá na época não tinham como entender e utilizar esses ensinamentos superiores. Hoje, estamos começando a entender esses ensinamentos. A expressão seguinte: eis que o semeador saiu a semear, encerra um profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido a quem? Aos espíritos abertos ao aprendizado. Pois o que acontece? A mensagem refere-se ao lançamento da semente da verdade nos diferentes solos humanos. No egoísta, no orgulhoso, no vaidoso, naquele que é materialista, no cético, no cientista, para todo mundo, nos solos humanos. Quem é que vai receber? Qual semente vai brotar? Qual semente vai dar 100? Vai dar 60? Vai dar 35? Qual dela? Qual solo humano vai dar esta semente? Lembremos que o Evangelho de Jesus e a doutrina trabalham sempre para quê? Raramente o fruto. Nós falamos e mostramos que devemos semear. O fruto é consequência. Não temos que esperar o fruto. O fruto é, repito, é consequência. Então, plantemos. Façamos a nossa parte, que é o que faz a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. O fruto vai depender da vontade de cada um. Na expressão o semeador saiu a semear, o verbo sair significa que devemos semear sempre o Evangelho, independentemente dos solos e das circunstâncias, sem aguardar o resultado dessa semeadura. Não interessa o solo, eu estou presente, obviamente que tenho que ter um momento adequado para poder semear o Evangelho, mas devo sempre tentar semear, não é verdade? E não ficar um chato que só fala nisso, um fanático. Não é isso. Devemos semear com segurança, no momento certo, na hora certa, no solo correto. Nós estamos numa festa, no futebol, eu vou falar de Jesus. Gente, acho que é um momento inadequado, é a perda de tempo. Para que essa semeadura dê fruto, é preciso abrir as portas do coração, cada um de nós, e sair do casulo cristalizado das conveniências que cada um de nós está, alimentadas essas conveniências e realimentadas ao longo do tempo. Estamos nessas conveniências. Por que a dificuldade de repente arregaçar a manga? Vamos trabalhar, vamos fazer a caridade. Vocês vejam, a gente sempre tem dificuldade, sempre tem mas, quem sabe, talvez, ou dá uma moedinha, acha que fez a caridade, ou deu alguma coisa para alguém, acha que fez a caridade. É incessante, como diz o Livro dos Espíritos. Trabalhar quanto? No limite das forças. Outra expressão: e quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. O solo ou o local dessas sementes caíram simbolizam que pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante uma vida, durante uma reencarnação. Passo em branco, não quero nem saber, eu quero levar minha vida tranquila e serena, aproveitando o limite das minhas bebidas, das minhas farras, e eu não quero nem saber, que se dane o resto. Aí. São essas sementes à beira do caminho.
No livro Evangelho dos Humildes, capítulo 13, o autor, o Eliseu Rigonati, diz o seguinte: na parábola do semeador, vemos as pessoas indiferentes. Por que indiferentes? Porque achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Tínhamos um amigo aqui já há muito tempo, que um dia trouxe um outro amigo dele que era empresário. Ele veio, ouviu, tal, ouviu, falou o seguinte, eu ouvi: não posso continuar aqui. Se eu continuar aqui, eu tenho que acabar com o meu negócio. Não perguntei nem o que ele fazia no negócio, porque não me cabe a isso. Então veja, aí ó, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e por comodismo acham mais fácil abandoná-los. Eu ficar no meio daquela turma chata, falando de Jesus, falando do mundo espiritual, da morte, amanhã o que eu vou fazer, para onde eu vou, eu não quero nem saber. Meu negócio é aproveitar o momento. Cada um faz a sua escolha. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. São pessoas que guardam em si a promessa de produzir um dia durante a vida, quem sabe, talvez, nas provações, ou, se o conhecimento conseguir abrir, um novo espaço mental em suas mentes. Nas provações, ou chegamos pelo amor, ou chegamos pela dor. Não tem saída, ninguém veio aqui para ficar isento de dificuldade, ninguém. Quanto ao verdadeiro semeador, independentemente, diz o Eliseu, do indiferentismo humano, continuará a sua missão de semear, oferecendo oportunidades a todos aqueles que estiverem de fato dispostos a conhecer o Evangelho de Jesus. Estas sementes da beira do caminho que as aves comeram representam os materialistas de todos os tempos, pois são refratários aos ensinamentos, aos evangelhos de Jesus. Como dizia o nosso querido amigo Normando, que já se foi um dia discutindo aqui, e os materialistas, os ateus, é o caminho mais curto para chegar a Deus. A primeira dor são os primeiros que caem de joelho: Deus, me ajude, Deus, me perdoe. Isto porque Normando era um professor de física e tinha passado por essa situação. Não é verdade, o Flávio? Como estes chegarão um dia às verdades espirituais, somente as reencarnações sucessivas associadas ao aprendizado desenvolvido lá no plano espiritual poderão reajustar aqueles que estão ao pé do caminho para as realidades espirituais e para a importância do Evangelho. Alguma pergunta? Algum comentário? O interessante, Marcos, é que numa da palestra de sábado, quando a gente estava estudando o A Caminho da Luz, no começo do livro eu falei: olha, isso aqui precisa ser lido junto com o Gênesis, uma grande parte, e a origem das espécies do Darwin. Só que em determinado dia, eu por acaso falei do Concílio de Nicéia, quando o Justiniano retirou a reencarnação da Bíblia, né, determinou que fosse retirado. Em falando isso, uma pessoa que veio acompanhando outra, resolveu dar uma estudada nisso e passou a observar a Bíblia e o Evangelho de uma outra forma. Que bom, tá vendo? É isso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Temos que, as coisas que ouvimos, temos que submeter ao crivo da nossa razão, do nosso entendimento, e buscar alternativas. Kardec foi claro: amai-vos e instruí-vos. Submetei tudo ao crivo da razão. Se estiver fora da lógica e do equilíbrio do universo, deixa de lado. Vamos a mais uma expressão. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Quem são essas pessoas representadas pelo terreno pedregoso? Aquelas que se encontram numa situação um pouco melhor
do que a que nós citamos anteriormente. O que representam as pedras do caminho? Formações mentais ainda cristalizadas, existentes em todos nós, espíritos imperfeitos que somos, mas que necessitam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral. Está em nossas mãos o nosso crescimento. Não depende de ninguém, depende de cada um de nós, do esforço, do trabalho de cada um de nós. Lembremos sempre que tanto a remoção dessas cristalizações mentais com a melhoria moral são oportunidades a cada um de nós concedidas pela bondade de Deus, nosso Pai. A todo momento Ele vai lá, meu filho e minha filha, reencarna de novo. Dessa vez não falha. Não, dessa vez não vou falhar. Tenho certeza que eu vou sair completista. Uma reencarnação perfeita. Aí quando volta é choro e ranger de dentes. Impressionante. Como nós somos. Podemos ainda considerar essas pedras como condicionamentos ou reflexos dominantes da nossa personalidade, que se expressam sob a forma de interesses passageiros ou superficiais. Como eu comentei, daquela pessoa, não, eu não posso subir, porque senão o meu negócio tem que acabar. Então veja, está aí, interesses passageiros ou superficiais. Então esses condicionamentos não permitem a abertura de novos espaços mentais para receberem ensinamentos e entendimentos mais profundos. Há quanto tempo nós estamos marchando no mesmo degrau em termos de reencarnação? Há milhares de reencarnações. Vamos, voltamos, fazemos o balanço, prometemos, voltamos aqui e continuamos no mesmo. Só que está chegando o final, gente. O planeta muda. Vai mudar. Ah, mas estão dizendo que vai mudar desde o ano 1000. Vai mudar, está mudando. Mas a lei do progresso é inexorável. Não tem como fazer. Chegou a hora da mudança, vai acontecer. E para onde nós vamos se nós não quisermos acompanhar tudo isso que o Mestre Jesus nos ensinou? Amor a Deus e ao próximo. Vamos pegar a nossa sacolinha, a nossa matula e vamos para Quiron. Onde é Quiron? Algum lugar do universo. Como é Quiron? Como foi a Terra milhões e milhões de anos atrás. Vamos pegar um pedacinho de pau lá e sair correndo das feras 3 vezes maior do que nós. Como é que vamos enfrentar? Não sei. Aí quem sabe se com a dor nós mudamos. A sorte está lançada, está na mão de cada um de nós. Quais são as pessoas simbolizadas pelo terreno pedregoso? Os entusiastas de primeiro momento que abrigam e desalojam boas intenções. Não, adorei o Espiritismo, agora, a partir de agora, conte comigo, eu vou fazer tudo. Conte comigo. São os pródigos que surgem em muitas frentes, mas não se mantém ali. Primeiro tropeço acabou, vamos embora. Eu perder tempo, largar o meu happy hour, tá, para ir lá. Que isso? São pessoas que revelam emoções de periferia. São candidatos a todos os tipos de curso. Ante os menores obstáculos, em especial no exercício do bem, não conseguem manter-se fiéis aos ensinamentos de Jesus e deles se afastam. Não basta germinar como a semente, é preciso que ela cresça e frutifique. Na expressão, e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Vamos ver a sabedoria de Jesus. A terra das boas intenções se revela muitas vezes carente de persistência, não conseguindo sobreviver aos desafios da vida. Indica a personalidade daqueles que se mantêm nos interesses horizontais do conhecimento superficial, sem maior capacidade e sem vontade de aprofundamento.
perder tempo com isso, eu tenho coisas mais importantes, eu tenho meu trabalho, tá bom. Alguém levou o trabalho nas costas, dentro do caixão? Não, nada. Perguntas, comentários? Secar por não ter raiz mostra a nossa atual condição espiritual. Não existem raízes nas nossas manifestações de mudança para melhor. Ah, não, eu agora vou ser uma outra pessoa. Cravou raiz? Tem segurança? Tem certeza nisso? Ah, não sei, talvez, quem sabe. Diante disso é natural que a semente fracasse ou então a transformação seja adiada. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à necessidade desta mudança. Só tem um detalhe, segundo Emmanuel: nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. A renovação necessária é indispensável. Não é de plano exterior flutuante. A coisa começa de dentro para fora. Ah, vem o raio de Deus que vai me transformar numa boa pessoa. Bela piada. Se você não mudar dentro de você, não tem mudança nenhuma. A transformação do cristão devotado não será pelos sinais externos, conclui Emmanuel, mas pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, de novas concepções. E aí concluímos hoje, vamos parar por aqui com a conclusão de Emmanuel. O trabalho terrestre exige-se sincera aplicação dos aprendizes. O trabalho de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Então concluímos aqui agora. A semente. Fica-nos claro que toda disposição de melhoria não se deve restringir de boas intenções, só ficar nas boas intenções, fáceis de serem dissolvidas nas lutas do dia a dia. É necessário e fundamental que construamos uma boa base, uma terra funda, não superficial, conhecimento doutrinário. Vamos imaginar que só chegar aqui, ouvir uma palestra, eu sou um expert em conhecimento doutrinário. Ou pegar um livro, colocar embaixo do braço e esperar que a osmose absorva o conhecimento. É leitura, é discussão, é dedicação. E que possa alimentar então a nossa sincera vontade de melhorar. Quanto mais eu conhecer, quanto mais eu souber dessa relação que existe entre os dois mundos, e que a vida verdadeira não é aqui, é lá, mais eu vou me aprofundar. E é isso que o Cristo espera de nós. Então eu vou abrir para perguntas, e no próximo encontro nós continuaremos daqui. Alguma pergunta? Nada? Eu queria fazer um comentário. Pois não, por favor. Eu sou de famílias